Todo mundo já ouviu a pergunta: será que Deus existe? E sabe o que é interessante? É que mesmo depois de séculos de desenvolvimento da filosofia, da ciência, da tecnologia, esse assunto ainda continua em alta. As pessoas ainda buscam entender se Deus realmente existe. Tanto que é muito comum você ver podcasts com debates sobre esse tema, você vê em sites de pesquisa ou buscadores na internet essa pergunta, né, sendo pesquisada. E mais, se você puxar na sua memória, anos atrás havia aquela impressão que a religião iria morrer e que o ateísmo iria crescer e tomar conta da população mundial. Mas o que nós vemos é o contrário. Em qualquer pesquisa sobre teísmo, você vai achar dados que mais de 80% da população acredita em Deus ou em um ser superior. E a pergunta é: por que esse número é tão alto? Por que a existência de Deus continua ainda sendo um tema tão relevante para um povo que tinha a impressão que o ateísmo iria crescer? Meus amigos, o foco hoje não é tentar provar a existência de Deus, mas falar o porquê a existência de Deus interfere na sua vida. Ou melhor, o porquê eu e você precisamos que Deus exista. Então, meus amigos pensantes, meu nome é Guilherme, seja bem-vindo a este canal. Eu chego aqui deixando a sua curtida, comentando aqui a sua opinião nos comentários e principalmente se inscrevendo no canal, porque isso ajuda muito nós alcançarmos mais pessoas. E vamos ponderar sobre o assunto. Primeiro, por que as pessoas se importam que Deus exista? Porque, meus amigos, o mundo é barulhento e a nossa alma continua em silêncio, perguntando qual é o sentido de tudo. O que é viver sem propósito? Por que sobreviver à dor se Deus não existe? Por que crer que um dia haverá justiça em um mundo tão injusto se Deus não existe? E a morte? Se Deus não existe, a morte é o final de tudo. Logo, viver aqui é apenas adiar o inevitável, o vazio de deixar de existir. A pergunta sobre Deus no fundo, é sobre nós mesmos. Qual que é o sentido da vida sem Deus? A cultura moderna fala que nós não precisamos de Deus para sermos felizes. Isso até parece verdade, até que um dia tudo vem a desabar. Quando a dor vem, quando o luto acontece, quando você passa por uma injustiça ou por uma humilhação, é nessas horas que nós percebemos que Deus não existir gera um vazio eterno dentro de nós. Sabia que, filosoficamente, a ideia de Deus ainda é o único ponto de referência capaz de explicar o porquê o ser humano busca um significado? O porquê o ser humano busca a beleza, a moral, a transcendência? Porque, meus amigos, se Deus não existe, tudo é permitido. E se tudo é permitido, nada tem sentido. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, é um dos versículos para mim mais fantásticos da Bíblia e que me toca muito. Ele fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. É como se Deus tivesse colocado uma fome no nosso coração, uma fome por eternidade. E essa fome, ela age meio como uma bússola que aponta direto para Deus. Por isso todo o homem tem sede de significado, de sentido, porque no final ele tem sede de Deus. Deus colocou algo em nós que aponta para Ele e nos diz que nós precisamos de Deus. Por isso, tentar negar a existência de Deus é lutar contra a própria lógica humana, contra o próprio pensamento lógico. E quando nós entendemos isso, nós começamos a compreender melhor e a nos compreender melhor e percebemos que quando cremos em Deus, tudo na vida deixa de ser preto e branco e começa a ter cor. Perceba, se Deus existe, a vida tem valor. Porque mesmo que ninguém te reconheça, mesmo que ninguém te aplauda, mesmo que você não seja elogiado, a vida continua tendo valor porque Deus existe.
Se Deus existe, o bem também existe. Isso não depende de homens, ou da sociedade, ou de alguma obra social, ou de caridade. Se Deus existe, então a justiça também é real. Você não depende de juízes ou de leis humanas. Um dia, todos prestarão contas a Deus. Se Deus existe, então o amor eterno também existe. Não um mero contato emocional e passageiro vendido nos filmes de Hollywood. E por último, se Deus existe, então há um propósito em tudo. Nada é em vão. Nem a dor, nem a espera, nem a ilusão, nem o seu nascimento. Nada é por acaso. E o acaso, meus amigos, o acaso é frio. O acaso é solitário. Mas ter fé em Deus é quente, é cheio de vida, tem expectativas, tem esperança. Por isso as pessoas se importam e sempre vão se importar com a existência de Deus. Porque o mundo não é um mero acidente, a vida não é aleatória. Cada um de nós faz parte de uma história maior. Então, a pergunta não é se Deus existe, mas como eu vivo a minha vida mediante a existência de Deus. Ele existe e isso importa para mim. Isso vai gerar consequências na minha forma de projetar os meus sonhos, os meus próximos passos, os meus projetos em si, os meus relacionamentos, os meus desejos. Tudo vai ser afetado pela existência de um Deus todo-poderoso, de um ser que é Senhor sobre todo o universo e que, de uma forma que eu não sei explicar, ele se importa com um ser tão pequeno como eu. Então, meus amigos, se você continua a ignorar a existência de Deus, talvez o problema não seja um Deus ausente, mas seja você estar distraído. Esse é o vídeo de hoje. Concorda com a sua opinião? Já deixa aqui nos comentários já a sua opinião, se você concorda, se você discorda. Curta esse vídeo e, se puder, gente, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, para podermos realmente abrir esse diálogo aqui e, principalmente, se inscreva no canal, eu repito, isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. É isso aí, meus amigos pensantes, até a próxima.